Bem, nós estamos rodando, patinando, girando, derrapando, deslizando no Brasil em torno de temas que não fazem absolutamente nada de produtivo e de útil em favor do país e de todos nós. Há um bom tempo, a politiquice vem tomando conta de todos nós, derramando sobre nós as suas maldições, seus micróbios, suas bactérias, que são produzidos na mente daqueles que são os que exercem a politiquice, não a política, com aquilo que tem nas entranhas. Eu não gostaria de falar só disso, eu gostaria de falar de outras coisas, algumas que são até positivas, mas não dá para fugir disso por enquanto, porque a perspectiva, o prognóstico é muito ruim. O senhor Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer e amigo do crime organizado, mandou prender, pediu uma ordem de prisão contra o senhor Alan dos Santos, aquele tal blogueiro, e está pedindo a extradição. É claro que esse pedido dele é um pedido raivoso, como quase tudo que ele faz. A expressão dele até mudou. Eu conheço o Alexandre de Moraes há um bom tempo. Ele tinha até uma expressão assim de um homem normal. Hoje, a expressão dele é diabólica. Não é? As pessoas vão praticando o mal e vão começando a ter uma certa transfiguração. Algumas pessoas que praticam o mal se transfiguram no pior sentido. É o que acontece com Alexandre de Moraes, entre outros. Ao contrário dele, até para surpresa minha, e eu procuro ser justo, o Luiz Roberto Barroso, hoje, deu uma entrevista para o UOL e disse que o relatório da CPI é praticamente só político. Os indiciamentos pedidos ali são por razões políticas. E que o Ministério Público, ao ler o relatório, é que vai agora tipificar. Tipificar em direito penal significa dizer que crimes foram cometidos à luz do direito penal. Então, diz o Luiz Roberto Barroso, o Ministério Público vai examinar e vai ver, vai tipificar os crimes que não são obrigatoriamente e dificilmente serão aqueles apontados pelos analfabetos e corruptos da cúpula da CPI, Omar Aziz, Renan Calheiros e aquela nata do G7. E o Luiz Roberto Barroso hoje disse, o Ministério Público vai, ele sim, ver quais são os crimes, para tipificar corretamente, e pode até não encontrar crime nenhum. Isto, para mim, é surpreendente, depois de tantas atitudes do Barroso que eram inconstitucionais e que eram indignas de um membro do Supremo Tribunal Federal. Esta manifestação dele de hoje, eu sou obrigado a reconhecer que, neste caso, isso não apaga o que ele fez para trás, neste caso, ele deu uma entrevista que não foi para a plateia, ele deu uma entrevista que foi dizendo aquilo que, no mínimo, um conhecedor do direito no 5º ano da faculdade, que é o último ano, sabe, e ele, claro, como ministro do Supremo, sabe muitíssimo mais. É um certo alento, que quanto mais os outros vão calando, ou vão recuando e reconhecendo que o papel deles não era o que vinha sendo feito, eles vão deixar o Alexandre de Moraes isolado, porque o Alexandre de Moraes não tem conserto, não tem cura, e serve a interesses que eu, embora adivinhe, eu não posso trazer aqui o elenco dos interesses a que ele serve. O Renan Calheiros se aproveitou do pedido de prisão do Alan dos Santos, do seu comparsa Alexandre de Moraes, e diz que a CPI teve responsabilidade. A CPI foi uma das coisas mais prejudiciais de tudo que está se fazendo de prejudicial ao Brasil, porque nós enxergamos hoje o Brasil como um país que está em extinção, em fase absoluta de extinção, por culpa, está doente terminal, por culpa do atual governo.
Nada aconteceu para trás que nos levasse a chegar perto disso, porque nós éramos imaculados, nós éramos irrepreensíveis, nós éramos um exemplo para o mundo de honestidade, de probidade, nós éramos um exemplo para o mundo. De 2019 para cá, o Brasil ficou podre, embora não se tenha uma notícia até agora de uma grande ou de uma média escala de corrupção que se compare com o que a gente teve nos últimos 20 anos de governo federal. Mas o problema não é se houve ou não houve, se há ou não há corrupção. O problema é o ódio político, o interesse político, que faz com que aqueles sabotadores do país joguem contra o país, isso custe o que custar, seja qual seja o sacrifício que todos nós tenhamos que passar. E o pior é que há uma legião de pessoas que, às cegas, sem perceber, seguem esse rumo do apocalipse que estas figuras sórdidas da politiquice brasileira têm praticado. Vão atrás das notícias dessa não imprensa, desta imprensa que, em grande parte, é vil, é uma grande mentirosa, em parte, inventa fatos e assim por diante. Claro que a extradição não deverá ser concedida, porque depende do Ministério da Justiça. E se ainda há um mínimo de lucidez em alguns setores dos poderes, o ministro da Justiça, vendo esse pedido de extradição, o mínimo que tem que fazer é colocá-lo no cesto do lixo, que fica ao lado da mesa, normalmente, dos burocratas. O presidente Bolsonaro, falando sobre a CPI, enquanto o Renan disse que eles foram responsáveis, eu tenho que admitir que sim. Só que a palavra foi responsável e parou é um elogio. Fomos responsáveis. Isso é, agimos com senso de responsabilidade. Mas no sentido do que ele está dizendo, tem que completar essa frase. A CPI, diz ele, foi responsável. Responsável por muitos males. E quem não enxerga isso é porque não quer. Agora, as pessoas que prestam atenção com senso de justiça sabem o mal que esta CPI fez. Principalmente porque, em si, só pode ser um mal uma CPI que é gerida por malfeitores. Ainda hoje foram presos outra vez a mulher do Omar Aziz, os irmãos, aquela quadrilha do Amazonas. Foram presos, hoje, outra vez. E este homem é o presidente da CPI. Quem é que está mandando hoje em muitos setores da vida brasileira? O crime organizado. Não é só um crime organizado que tem uma sigla. Há muitos crimes que são praticados por grupos organizados. E na politicária e na politiquice, os grupos organizados estão associados a empresários, a pessoas intelectuais, a jornalistas e donos de jornais, revistas e televisão, que fizeram fortuna, uns e outros deixaram de receber fortunas por corte de publicidade. O fato é que nós estamos vivendo esta situação trágica. Os senadores, os tais 7, estão ameaçando o Procurador-Geral da República de impeachment se o Procurador-Geral da República não der ao relatório da CPI o destino que eles querem, dentro da falcatrua que foi esta CPI, com a cumplicidade e a omissão de uma grande parte do Senado Federal. O jornal El País, jornal espanhol, diz que Lula tem que tirar Bolsonaro do poder. A coisa é tão entrelaçada, é tão organizada, o enredo é tão perfeito que ele não é um enredo que se resume a ter representação teatral em Brasília. O enredo tem
uma autoria universal, gente da mesma laia ruim de vários países do mundo, da mesma ideologia cega. Você poderia ter tantas ideologias, inclusive opostas, divergentes, mas exercida a, a força do pensamento das pessoas que têm essa ideologia com honestidade, com seriedade, com boa vontade, com intenções de melhorar o mundo. Mas não, parece que são pessoas tortas que cultivam o torto e não o direito, a ignomínia da injustiça como regra, se for preciso, para que a sua ideologia sobreviva. Mudar de opinião é o fundamental. Então, quando um jornal El País, da Espanha, pinça um ex-presidente que não tem, evidentemente, os antecedentes desejáveis, hoje o jornal El País, da Espanha, quer que ele tire o Bolsonaro do poder. Nós estamos mais ou menos naquela base das plataformas sociais que estão nos censurando, que estão calando a boca do povo. Há pouco tempo todo mundo dizia: o povo finalmente hoje pode exprimir o que pensa, pode mostrar o que é, aquilo em que ele acredita, pode fazer uma crítica ou um elogio livremente, sem ofensa, sem grosseria, sem baixaria. Mas era isso que a gente via de interessante. E era isso que parecia que essas plataformas estavam oferecendo, quando, na verdade, hoje, algumas delas são trágicos instrumentos de censura. Olha, eu vivi todo o regime chamado de anos de chumbo, de 68 principalmente, menos do que de 64, de 68 até 77, 78, o Brasil foi considerado uma ditadura terrível. Pois eu nunca vi, naquele período em que eu não era só nascido, mas já era grandinho, já era adulto, então hoje posso falar do que eu vi, ao contrário de muitos jovens que falam do que ouvem dizer e ouvem dizer de gente que ouviu dizer, ou de gente que viu, mas diz o contrário do que viu. Então eu digo que eu nunca vi um cerceamento de liberdade, uma ditadura como esta que nós estamos vivendo hoje, praticada por plataformas sociais que deveriam expandir a liberdade de expressão pelo mundo, praticada por membros de um poder judiciário que deveria ser aquele poder que garantiria a liberdade, exatamente o contrário do que muitos estão fazendo. Falavam da lei da mordaça, que queriam não sei quando, papapá. O que nós vemos hoje é um absurdo. Nós não temos hoje de expor o nosso pensamento. Ora, se você quiser expor a sua opinião, fazer o seu juízo crítico, defender as suas ideias com argumentos, temos aí um aliado da ditadura, que são certas plataformas sociais. E essas são as regressões progressistas que a gente vê no Brasil.